Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: revisar o conceito de eletroquímica, definir eletrólise, identificar os tipos de eletrólise, conhecer as aplicabilidades da eletrólise e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E as nossas perguntas? Você se lembra do conceito de eletroquímica? E você sabe como são produzidas as semijoias? Vamos estar respondendo as perguntas durante a aula. Então vamos relembrar um pouquinho sobre eletroquímica. Então é uma subdivisão da físico-química que possui como objetivo estudar as reações químicas que ocorrem com a transferência de elétrons, assim como as transformações de energia química e energia elétrica e vice-versa. O estudo da eletroquímica baseia-se na reversibilidade das reações de oxirredução e temos dois campos, pilhas e eletrólise. A eletrólise, então. Nas aulas anteriores, a gente definiu pilhas, como ocorrem as semi-reações, as aplicações das pilhas e os impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado desses dispositivos. As pilhas, se vocês lembram, são como mini-usinas portáteis, pois funcionam por meio de reações espontâneas de oxirredução. E lembre só, pilhas são reações espontâneas. Já a eletrólise é um outro campo de estudo da eletroquímica. É um processo inverso do que acontece nas pilhas, isto é, a eletrólise ocorre por meio de uma reação não espontânea de oxirredução, em que a energia elétrica é transformada em energia química. Na eletrólise, diferentemente do que ocorre nas pilhas, é preciso fornecer uma corrente elétrica mediante um gerador. Então, na pilha, a gente tem uma reação espontânea. Na eletrólise, é uma reação não espontânea. Para que a eletrólise aconteça, eu preciso estar fornecendo a energia de uma fonte externa, que aí pode ser um gerador, uma pilha, uma bateria, um equipamento que vai estar ligado lá na tomada para fornecer essa energia para o sistema para que a eletrólise aconteça. O termo eletrólise deriva do grego elektron, que significa eletricidade, e lise, que significa decomposição. Assim, pode-se dizer que eletrólise é a decomposição de uma substância por meio de uma corrente elétrica mediante uma reação de oxirredução. Então, eu vou ter a decomposição de uma substância, ou seja, a separação de uma substância em componentes mais simples através da passagem da corrente elétrica dentro dessa substância. Na eletrólise, o polo negativo é o cátodo. Preste atenção, é diferente lá da pilha e vai acontecer a redução. E o polo positivo é o ânodo, onde acontece a oxidação. O fluxo da corrente ocorre do cátodo para o ânodo. Para que a reação de oxirredução aconteça, é preciso que o sistema esteja ligado a uma bateria ou pilha ou gerador. E sabemos que nas pilhas o sentido da corrente é do ânodo para o cátodo. Lembrando que os polos são ligados da seguinte maneira. Então veja bem que aqui a gente vai ter uma inversão aí dos valores dos polos para as palavras que a gente já conhece lá das pilhas. Então o polo negativo é o cátodo, onde vai ter a redução para a eletrólise. E o polo positivo é o ânodo, onde ocorre a oxidação. É o inverso do que a gente tem estudado aí para as pilhas. O eletrodo negativo, que é o ânodo da pilha, é ligado ao eletrodo negativo, que é o cátodo da eletrólise. Então aqui ele está falando de você usar uma pilha para fazer a eletrólise funcionar. Então se eu tenho uma pilha, vou pegar um fiozinho e vou ligar o eletrodo negativo, que é o ânodo da pilha, ligado no eletrodo negativo da eletrólise, que é o cátodo. Assim como o eletrodo positivo da pilha, cátodo, é ligado ao eletrodo positivo ânodo da cuba eletrolítica lá na eletrólise. E ainda na eletrólise tem-se uma única cuba eletrolítica, não há necessidade de uma ponte salina, onde é adicionado um sólido fundido ou uma solução aquosa. Então, para a eletrólise, a gente vai ter um único recipiente, diferente da pilha. Lembram lá da pilha de Daniel? Que a gente tinha duas cubinhas separadas e uma ponte salina ligando as duas soluções. Aqui a gente tem um recipiente só. Então, aqui a gente tem um esquema de eletrólise, olha só.
a gente tem um único recipiente, uma única cuba. Então, os íons fundidos ou a solução aquosa, que está representado aqui pela parte em azul, eletrodos inertes, temos o fluxo aqui dos nossos elétrons, ânodo aqui o gerador, que pode ser uma pilha. Então, na parte negativa, os elétrons vão sair aqui, né, vão entrar no cátodo, que aqui para a eletrólise é a parte negativa. Lá no ânodo, esses elétrons vão ser descarregados aqui e vão voltar para o cátodo, a parte positiva lá no gerador. Na imagem anterior, temos a representação esquemática de como ocorre uma reação de oxirredução em um circuito fechado, isso é, o fluxo de corrente elétrica durante a eletrólise, a qual pode acontecer com íons em solução ou fundidos de acordo com a corrente elétrica. Eletrodos inertes que a gente viu no desenho são eletrodos que não participam nem interferem na reação química. Os íons fundidos são compostos iônicos que sofrem fusão, no caso da eletrólise, por meio de uma descarga elétrica. E a solução aquosa trata-se de uma solução em que o solvente é a água. E a eletrólise pode acontecer de dois tipos que apresentam as seguintes diferenças. Então, temos dois tipos de eletrólise. O primeiro deles é chamado de eletrólise ígnea. Então, ocorre quando a descarga elétrica acontece em uma substância iônica sólida, por meio da corrente elétrica passa para o estado líquido. Isso é, a substância iônica é fundida. O termo ígneo ou ígnea deriva do latim igneus, que significa ardente ou inflamado. Então, na eletrólise ígnea, eu preciso que o meu elemento, né, a minha substância iônica que está participando, esteja fundida para que a gente faça o processo da eletrólise. Já na eletrólise aquosa ou no meio aquoso, é um tipo de eletrólise que ocorre quando a descarga elétrica é realizada diretamente em uma substância iônica que está dissolvida em água. Tá? A solução aquosa de um sal ou de uma base, por exemplo, gerando os íons positivos e negativos. Então, se eu dissolvo lá um sal na água, ou se eu tenho uma base, eu vou ter aí o processo de eletrólise aquosa, a água vai estar envolvida, então está dissolvida a substância, e aí eu tenho a corrente elétrica acontecendo, e a divisão, que é a decomposição, que é a base aí da nossa eletrólise. Vamos para a atividade 1 agora? Quais são as condições para que ocorra a eletrólise? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? A pergunta é simples. Quais são as condições para que ocorra a eletrólise? E na foto a gente tem uma representação aí de uma cuba eletrolítica. Então a eletrólise é um processo não espontâneo no qual ocorre a passagem de uma corrente elétrica em um sistema em que existam íons que produzem reações químicas de oxirredução. Esse processo é realizado em células eletrolíticas, na quais a corrente elétrica é estabelecida por um gerador, e aí a gente tem a nossa substância que pode estar fundida, eletrólise ígnea, ou em solução aquosa, eletrólise aquosa. Vamos para a atividade 2 agora? Considere os seguintes sistemas. Informe quais podem fornecer sódio quando submetidos à eletrólise. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, a pergunta é assim, ó, considere os seguintes sistemas,
e informe quais podem fornecer sódio quando submetidos à eletrólise. E a gente já sabe que a eletrólise é um processo de decomposição, então a gente vai dividir os componentes que estão ali nas nossas substâncias. E aí temos as substâncias, então. Na primeira, o cloreto de sódio fundido. O único cátion presente no meio é o cátion sódio, logo, apenas ele pode reduzir formando sódio metálico. No 2, a solução aquosa de cloreto de sódio. Esse sistema não fornece sódio metálico, porque o cloreto de sódio foi dissolvido em água. Logo, no meio temos a presença dos cátions, sódio, Na+, e do hidrônio, H+. O H+ é quem sofre a redução de acordo com a prioridade de descarga. Então veja só, aqui a diferença entre a primeira e a segunda é que em uma é o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha fundido, e aí ele vai ser o único cátion presente e a gente vai ter a produção então do sódio metálico nessa eletrólise. Já na segunda opção, a solução aquosa, a gente tem a água envolvida numa eletrólise aquosa. Então nesse caso não vai fornecer sódio metálico, porque a gente tem uma ordem para descarga e aí a gente tem uma tabelinha aí que vamos estudar com mais calma nas próximas aulas e a gente vai ver que nesse caso quem vai ser a descarga vai ser o hidrônio ali, então é o hidrogênio que vai aparecer nesse processo aí para a substância 2. O 3 é o hidróxido de sódio fundido. É o único cátion presente no meio, é o cátion sódio, pelo fato de o material ter sido submetido à fusão. Logo, apenas ele sofre redução, formando sódio metálico. Na próxima, a solução aquosa de hidróxido de sódio. Esse sistema não fornece o sódio metálico, porque o hidróxido de sódio foi dissolvido em água. Logo, no meio teremos a presença do cátion sódio, Na+, e do hidrônio, H+. O H+ é quem sofre a redução, de acordo com a prioridade de descarga. Então, é o mesmo caso. A substância é hidróxido de sódio, ambas têm o sódio presente na sua formulação. Na primeira aqui, na questão 3, a gente tem o sódio fundido, certo? Está na fase líquida, vai ser o único cátion e aí a gente vai ter a presença do sódio metálico. No segundo tem uma competição aí entre o cátion e o hidrônio e pela prioridade é o hidrônio que vai aparecer, então não vai fornecer o nosso sódio, que é o que o exercício pedia. Vamos falar um pouquinho agora da diferença entre pilha e eletrólise. Então, desse modo, quando comparamos os processos de oxirredução em pilha e eletrólise, a gente tem o seguinte. Então, a energia química, tá? Lá dentro da pilha, no processo espontâneo, vai gerar energia elétrica. Já para a eletrólise, eu preciso de uma energia elétrica que venha de uma carga fora, de uma bateria, de um gerador, do equipamento ligado na tomada. Então, uma energia que vem de fora vai provocar a eletrólise, que não é um processo espontâneo, e aí a gente vai ter o aparecimento da energia química. Aplicações da eletrólise, então. A eletrólise é um processo químico bastante utilizado na indústria eletroquímica, sendo que as principais aplicações são a galvanoplastia, galvanização ou eletrodeposição e a purificação de metais, ou também chamado de refino eletrolítico. Então, a galvanização, o que é? Ocorre com a transferência de íons de um metal imerso em uma solução para outro substrato, que pode ser um outro metal, um polímero, um plástico ou algum outro tipo de peça, por meio da eletrólise. O objetivo desse processo é obter alguma vantagem, como por exemplo, adquirir uma resistência à corrosão, aumentar a resistência e a durabilidade da peça, condutividade elétrica e térmica, entre outros. Na galvanoplastia, o metal que será galvanizado é colocado lá no ânodo, que é o polo positivo, e o metal que sofre a deposição é colocado no cátodo, que é o polo negativo. E a solução aquosa é de um sal do metal que será depositado. É utilizado, por exemplo, para a obtenção de semijoias, onde uma peça de latão é colocada no cátodo, vai sofrer a deposição, enquanto o inerte grafite será colocado no ânodo e a solução na cuba será do metal depositado. Então, se eu quero que ela tenha um banho de prata, eu vou colocar uma solução onde eu tenha prata e aí vai se depositar uma camada de prata sobre aquele objeto de latão e a gente vai estar fazendo uma semijoia. A galvanoplastia é realizada de várias maneiras associadas ao tipo de metal que será depositado.
Então a gente chama de cromagem, quando a gente vai colocar cromo, cobreação para cobre, prateação para prata, niquelagem para níquel, douração para ouro, zincagem para zinco e cadmiação para cádmio. A purificação de metais ou refino eletrolítico trata-se de um método para obter o metal puro por meio da eletrólise. Sabemos que a maioria dos metais eles são encontrados na natureza como sais ou óxidos, que são os minerais onde a gente vai estar encontrando os metais, como a hematita, a calcita, por exemplo. Assim é preciso purificá-los e um método interessante, eficaz e bastante econômico é o refino eletrolítico. Podemos citar como exemplo a purificação do cobre, bastante utilizado na indústria metalúrgica, sendo que no ânodo é colocado um eletrodo de cobre impuro, o qual é imerso em uma solução de sulfato de cobre 2, liberando íons cobre e ânion sulfato. No cátodo ocorre a deposição do cobre metálico e aí a gente vai ter o nosso cobre zero aqui, que é o cobre metálico puro. Então a gente sai de um cobre impuro, faz o processo da eletrólise, tendo lá a nossa solução sulfato de cobre presente, aí a gente vai ter o surgimento do cobre metálico. Pensando um pouquinho sobre a aula, eu trouxe uma reportagem que vai falar sobre a galvanoplastia e as bijuterias banhadas a ouro. A reportagem completa você pode acessar no QR Code. Então, olha só. É de conhecimento geral que semijoias e bijuterias possuem um preço bem mais acessível do que joias, já que essas são apenas revestidas com um metal nobre, ao invés de serem feitas com ele, como é o caso das joias. Contudo, nem por isso elas deixam de ser bonitas ou duradouras. Isso se deve, em geral, parte ao processo de galvanoplastia aplicados a ela, que em termos técnicos recebe diferentes nomes dependendo do metal utilizado no revestimento. Níquel para fazer a niquelação, cromo para a cromeação, ouro para a douração. Entretanto, no ramo das semijoias e bijuterias, comumente encontramos a associação de galvanoplastia a banho de ouro, o que pode ser explicado pelo fato do ouro ser o metal mais utilizado como revestimento, já que é mais nobre e, portanto, mais resistente ao processo de corrosão. Então, a gente está vendo ali na reportagem uma aplicação bem interessante de um processo que vem através de uma técnica de eletrólise, que é a fabricação de semijoias e bijuterias, que são aí prateadas, douradas com os outros metais. Nessa aula, revisamos o conceito de eletroquímica, definimos eletrólise, identificamos os tipos de eletrólise, conhecemos a aplicabilidade da eletrólise mais comuns e praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!